A importância do planejamento financeiro e a metodologia utilizada pela CILP. Os 4 passos essenciais do planejamento financeiro são: 1. Trabalhar para gerar renda. 2. Proteger a capacidade de geração de renda. 3. Acumular, poupar e rentabilizar, focando nos objetivos. E 4. Uma vez que tenham os objetivos conquistados, usufruir da independência financeira e da aposentadoria. Podemos comparar a estratégia à construção de um prédio, em que o passo 1, trabalhar para gerar renda, será analisado dentro de um contexto financeiro do cliente, correspondente, portanto, ao terreno, o primeiro passo a analisar para construir um prédio. O segundo passo, proteger, vem da proteção contra imprevistos trazida pelos seguros, correspondente na estratégia à fundação do prédio. O terceiro passo, acumular investimentos, corresponde aos sonhos de curto e médio prazos e se refere aos andares, em que cada andar corresponde a um objetivo de vida. O quarto passo, usufruir da aposentadoria, se refere às metas de independência financeira, e aqui está quem alcançou a cobertura do prédio. Cada um dos itens que correspondem a uma estrutura do prédio, que se chama então Torre de Sonhos, equivale a uma das áreas de capacidade do planejador financeiro, sendo o contexto financeiro representado pelo terreno, a área do gerenciamento financeiro, a fundação, o gerenciamento de riscos, os andares, a gestão de ativos e a cobertura, o planejamento de aposentadoria. Em relação ao planejamento financeiro, aqui em nosso terreno, o contexto financeiro, vê-se que as pessoas têm receitas e despesas e, nesse caso, houve um saldo. Esse saldo se reflete em um acúmulo de recursos de um mês para o outro. Espera-se que as pessoas poupem parte do que ganham todo mês para executarem sua estratégia de planejamento financeiro. É isso que executa efetivamente o projeto da vida financeira de cada um. Ao longo dos meses, os poupadores formam reservas financeiras que vão se acumulando. Para aqueles que não conseguem poupar, existe a necessidade de recorrer à educação financeira. E para aqueles que já poupam, a educação financeira vai trazer a possibilidade de poupar ainda mais e, além disso, empregar melhor esses recursos que sobram para continuar a executar a estratégia dos próximos passos. O passo 2, gerenciamento de risco, correspondente na nossa analogia à Torre de Sonhos, à fundação, proteção contra imprevistos, inicia com base em um pressuposto de que o indivíduo é poupador e que ele já tem alguma reserva acumulada ou irá começar a formá-la, e aqui nós estamos vendo um gráfico em que no eixo horizontal temos as idades correspondendo a uma pessoa que tem 35 anos, planejando uma vida até os 95 anos, e no gráfico das ordenadas estamos aqui com a acumulação dos recursos. Espera-se que as pessoas formem patrimônio ao longo do tempo e o capital acumulado seja crescente. E além disso, iremos confrontar com a curva das necessidades acumuladas ao longo da vida. Essas necessidades são decrescentes, uma vez que as demandas, as exigências de recursos para o caso de interrupção precoce da geração de renda, elas vão diminuindo. Por exemplo, os filhos vão se formando, vão se educando e essa necessidade vai diminuindo com o tempo. As curvas de capital acumulado e de necessidades acumuladas serão úteis para o entendimento da necessidade de termos proteções em diferentes cenários da nossa vida. Havendo uma interrupção precoce na geração da renda, surgirão necessidades em descoberto, correspondentes à diferença entre o que seria necessário daquele ponto em diante e as reservas efetivamente acumuladas pelo indivíduo. O seguro de vida é uma ferramenta indispensável no gerenciamento desses riscos a que estamos expostos. O seguro de vida, nesse caso, se torna a única opção para cobrir imediatamente as necessidades em descoberto.
Caso a interrupção aconteça em um momento em que o patrimônio acumulado já seja maior do que as necessidades, aparentemente o seguro poderia parecer desnecessário. O seguro de vida entra como recurso líquido, livre de imposto de renda e de inventário, acelerando o processo de sucessão do patrimônio, pagamento de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, honorários, custos judiciais e emolumentos de cartório. Além do capital segurado de morte não estar sujeito às dívidas ou penhoras. Os seguros se apresentam como ferramentas para lidar com situações inesperadas. Em caso de vida longa, o seguro será utilizado pela família no futuro e a família ficará tranquila. Em caso de invalidez, o seguro prestará uma boa assistência ao indivíduo que necessitará daquela cobertura. Em caso de doenças graves, dinheiro para tratamento e o custeio de procedimentos muitas vezes caros. E em caso de ausência precoce, falecimento, também deixará um recurso para deixar a família com um bom padrão de vida e garantir uma série de necessidades que porventura venham a acontecer. O que levaria um bilionário a fazer um seguro de 201 milhões de dólares? Por questões fiscais, os bens móveis e imóveis, além de sofrerem altas taxas de impostos, ficam bloqueados e a família pode passar por dificuldades para honrar com esses compromissos pela falta de liquidez. O Brasil ainda tem um dos menores impostos de transferências de bem do mundo, o ITCMD, mas já há projetos de leis que tramitam em Brasília para sua elevação. Portanto, o seguro de vida é uma ferramenta usualmente utilizada para o pagamento dos elevados custos de transferências, que podem chegar de 10% a 20% do patrimônio herdado. A PEC 60 de 2015 e o PL 6.094 de 2013 requerem o aumento do ITCMD para 20% e a cobrança do imposto de renda de 25% para heranças e doações, respectivamente. Pelo fato de o seguro ser isento de imposto de renda, livre do ITCMD e não entrar em inventário, sua utilização, além de gerenciar riscos da perda de renda dos segurados e seus impactos, será cada vez mais evidente para fins de transferência do patrimônio a herdeiros. A prática de cobrança do ITCMD sobre a previdência privada, tanto no PGBL como no VGBL, está se tornando realidade no país, sendo que alguns estados já adotam esse procedimento. Escritórios e advogados renomados, especializados em tributos no país, já não indicam mais a previdência como a melhor forma de suceder o patrimônio. Pensando bem, a previdência privada cria fundos para uma renda na aposentadoria, deixando o seguro de vida como um instrumento para o planejamento sucessório, dada a sua liquidez imediata e isenção de taxas e impostos. O seguro dá amplo alcance ao indivíduo que o contratar, protege financeiramente a família em caso de falecimento do provedor ou da provedora, protege em vida em caso de doenças graves, assim como dá indenização diária ao segurado caso o mesmo venha a ser internado em hospital, ocasionado por doenças ou acidentes. Protege em caso de invalidez total ou parcial, ocasionado por acidente. É usado como instrumento por empresário em caso de sucessão nas empresas. A empresa, que é beneficiária do seguro, utiliza o recurso para a compra das cotas dos herdeiros do sócio que venha a falecer. Razões consolidadas para a contratação de um seguro. Planejamento sucessório. O capital segurado não é tratado como herança. Os beneficiários podem ser escolhidos livremente. O recebimento do benefício pode ser à vista ou em forma de renda. Planejamento tributário. O capital segurado não entra em inventário, não sofre qualquer tributação e, de acordo com o artigo 794 do Código Civil e com o inciso 6º do artigo 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável. As diárias de incapacidade temporária são coberturas de renda para profissionais liberais que muitas vezes contratam na necessidade de suprir a ausência de renda por um acidente ou doença por até 12 meses. A invalidez permanente, algo que poucas vezes preocupa as pessoas, mas que, analisando um relatório anual de 2018 da seguradora Líder, responsável pelo pagamento do DPVAT, o seguro de trânsito, mostrou que houve 10 vezes mais indenizações por invalidez
em 2018 do que por morte, mostrando que a invalidez é um risco frequente e comum, inclusive no trânsito. Cobertura de doenças graves servem para câncer, infarto, cirurgia de revascularização miocárdica, insuficiência renal terminal, AVC, transplante de órgãos, paralisia. Há uma cobertura de doenças graves ampliadas, que inclui cegueira ou perda da visão, cirurgia para troca de válvulas cardíacas, cirurgia da aorta, esclerose múltipla, surdez ou perda da audição, queimaduras graves. Os seguros tradicionais, que não valem nem podem ser resgatados depois de deixarem de ser pagos, devem ser usados para situações que se resolverão no curto prazo, como a educação dos filhos, pelo fato de serem baratos e terem finalidade transitória, diferente dos seguros para a sucessão patrimonial, cuja finalidade pode demorar décadas para se manifestar. A regra geral do mercado de seguros é uma análise póstuma do risco. Uma vez ocorrido o sinistro, a seguradora vai avaliar se o segurado tinha cumprido todos os requisitos e tinha informado todas as doenças que possuía, por exemplo. Na regra geral, os seguros podem ser agravados em relação aos seus pagamentos de acordo com as novas doenças que o segurado venha a ter ou as novas atividades praticadas, como as de risco. Além disso, os seguros tradicionais sofrem ajuste de acordo com o passar dos anos e com o envelhecimento da pessoa. Além disso, como já dito, elas valem apenas durante o pagamento e, uma vez interrompido o pagamento, deixam de valer e, além disso, não formam reserva de resgate. Esses são seguros temporários. No entanto, os seguros com os quais trabalhamos são vitalícios, são quitados em um prazo limitado de pagamento, que pode ser de 10, 20 ou 30 anos, por exemplo. Porém, uma vez que tenham sido terminados de pagar, quitados, continuam valendo por toda a vida, inclusive podendo ser resgatados no futuro, caso não sejam mais necessários. Outra diferença é que, nesse caso, há uma análise prévia do risco, inclusive com avaliação médica e por exames, sendo que uma vez que você tenha sido aceito pela seguradora, não há mais o risco de você não ser coberto por aquela patologia, por aquela doença que você venha a ter no futuro, e essa doença também não tenha mais a capacidade de aumentar o seu risco, que fica congelado. Além disso, o pagamento mensal fica nivelado na idade de contratação, não aumentando depois com o passar do tempo e dos anos com o seu envelhecimento. Com o pagamento por um período determinado, esse seguro é visto como uma compra. Por essa razão, ele pode ser, no futuro, resgatado, caso seja seu interesse. Converse com o seu Life Manager, o profissional capacitado pela CILP para conversar com você sobre as melhores soluções para você. O item 3, gestão de ativos, na nossa torre de sonhos, andares, sonhos de curto e médio prazo, se refere à acumulação de recursos de forma a rentabilizar esses recursos, fazer com que o dinheiro trabalhe para você ao longo do tempo. Portanto, nós iremos considerar agora a curva de investimentos, ao invés da curva dos recursos poupados. Tais objetivos serão organizados de forma que as aplicações financeiras sejam as mais rentáveis, de acordo com o prazo de cada um, provocando oscilações naturais do patrimônio acumulado nesse período, mas sempre buscando se manter firme em torno das metas em direção ao longo prazo. Entre as soluções para acumulação de recursos de forma a rentabilizar de acordo com o prazo, existem várias opções de investimentos diferentes, como Tesouro Direto, fundos de investimentos, CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, debêntures, além de investimentos alternativos, que dão acesso a interessantes alternativas de investimentos na economia real. Isso totalmente legalizado pela CVM. O nosso cliente é orientado pelo Life Manager a buscar ou a consultoria da CILP ou então um assessor de investimentos de qualquer escritório do país para ser atendido, de forma que consiga melhorar o seu desempenho nas aplicações com o auxílio do planejador financeiro em conjunto com o assessor de investimentos ou com o consultor de investimentos da CILP. Em relação às formas de adquirir bens, não existem três: a compra à vista, o financiamento e o consórcio. A compra à vista
tem a vantagem de ser mais barata e a desvantagem de ter difícil liquidez, uma vez que você precisa juntar um recurso relativamente alto. Além disso, quem já tem um recurso pode perder a liquidez. O financiamento bancário tem a vantagem de ser imediato, já que você vai acessar um recurso que você não possui, e a desvantagem de você pagar juros, pagando às vezes 3 ou 4 vezes o valor do imóvel. E o consórcio tem a vantagem de não ter juros e tem a vantagem de disciplinar os pagamentos mensais, obrigando você a desempenhar um plano para conquistar aquele bem. A desvantagem do consórcio é que precisa aguardar a contemplação. Essa contemplação pode ser através de sorteio mensal ou de um lance, que é o percentual que você pode dar em relação à carta de crédito, que pode ser de 50% ou 60%, se isso acontece no início, ou pode ser que seja menor esse percentual se o tempo vai passando. Então, quando você dá o lance, o maior lance do mês é o lance contemplado. Alguns dias depois, se você foi o maior lance, você tem que depositar esse valor e você tem então acesso a toda a carta de crédito. Os consórcios são alternativas ao financiamento bancário e podem ser utilizados por quem não tem pressa. E servem para aquisição de imóveis residenciais ou comerciais, lotes e até mesmo construção. Além disso, o consórcio serve para quitar financiamentos imobiliários e é muito utilizado por pessoas que estão insatisfeitas com contratos de financiamentos longos realizados pelos próximos 30 a 35 anos, que desejam uma forma mais barata para trocar uma dívida cara e longa por uma dívida barata e curta, de 10, 15 anos, por exemplo, com uma parcela muitas vezes menor. Veja esse exemplo de consórcio imobiliário. Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2020. O prazo original do consórcio era de 180 meses, portanto 15 anos. A taxa de administração de 23% é um consórcio imobiliário. Portanto, se eu dividir 23% por 15, eu vou achar 1,5% ao ano, que é a taxa cobrada em relação a esse consórcio. Se eu for olhar a parcela paga em uma carta de crédito de 300 mil, nós iremos ver aqui uma parcela de R$ 2.200 por mês. Converse com seu Life Manager também sobre o consórcio. Ele vai apresentar as melhores soluções para você. Ainda sobre adquirir bens, veja que você vai precisar conversar com pessoas sobre adquirir imóveis. Caso seja seu interesse, o Life Manager tem acesso a uma rede de corretoras de imóveis para que você procure da melhor forma possível comprar imóveis sob encomenda. Você diz a forma que você deseja o imóvel, o preço, a localização, e as nossas empresas irão atrás para você. De forma que há um classificado na própria plataforma, não apenas de imóveis à venda, mas também de interesses de compradores disponíveis, para que os vendedores possam acessar e consigam vender mais fácil seus imóveis. O item 4, cobertura, o planejamento da aposentadoria, nós iremos calcular a meta de acúmulo de recursos por você na idade pretendida para a aposentadoria. A partir daí, há então a perspectiva de você obter renda passiva, renda automática, advinda desses investimentos, de forma a complementar aquilo que você tem de outras rendas. Então, naturalmente, pode ser que com o saque mensal dessa renda haja uma diminuição dessa formação de ampliação do patrimônio. Então vamos representar como uma linha horizontal para quem conseguir sacar todo mês tudo aquilo que excede apenas a inflação. Ou seja, se você sacar o rendimento completo, inclusive a inflação, você vai entrar no valor do dinheiro. Para todos os efeitos, nós iremos considerar consumindo o principal para começo do planejamento financeiro. A previdência privada se coloca como uma excelente alternativa para esse fim, uma vez que tem a alíquota de imposto de renda menor do que os outros investimentos. Os outros investimentos têm uma alíquota de 15% na mínima, e a previdência tem de 10%. Além disso, quem faz a previdência privada, os fundos de previdência não pagam aquele come-cotas, que é uma dedução semestral de imposto de renda
que existe nos fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos tradicionais, exceto os de ações. E você participa de um juros sobre o próprio dinheiro, que faz com que um fundo de previdência privada, mesmo que tenha a mesma rentabilidade de um fundo que não seja de previdência, vai te trazer um retorno melhor no longo prazo, pelo simples fato de não ter o come cotas, de você ganhar juros sobre juros pelo imposto que não foi pago de 6 em 6 meses. Além disso, o benefício fiscal obtido pela previdência privada faz com que você diminua a sua base de cálculo do imposto de renda, já que as contribuições pagas na modalidade PGBL podem sair da renda tributável do ano, aliviando a carga de imposto todo ano. Converse com seu Life Manager sobre as soluções que a corretora de seguros traz em previdência privada. Com certeza os melhores fundos de investimento estão disponíveis para você. Além disso, a nossa consultoria independente traz acesso a diversos mecanismos de investimentos que também são interessantes para longo prazo. As outras alternativas são tesouro direto com vencimento longo, mercado de ações, fundos de investimentos e a própria diversificação internacional. As vantagens da internacionalização de parte dos recursos é obter ganhos reais em moeda forte, dólar, por exemplo, em mercados consolidados lá fora. Segurança e estabilidade jurídica, política e econômica, proteção e confidencialidade, além de um planejamento fiscal e sucessório com livre nomeação de herdeiros. Então a diversificação internacional é um passo importante para quem já está com tudo completo. Portanto, essa é a metodologia utilizada pelo Life Manager da Silp. Você está prestes então a passar em atendimento com o Life Manager e você agora já entendeu que o item 1 é o contexto financeiro, você trabalha, você paga despesas mensais para viver hoje e isso é o terreno. O item 2, proteções contra imprevisto, qual será o seu custo mensal necessário com seguros para fazer a fundação do seu empreendimento, da sua vida. O item 3, sonhos de curto e médio prazos, quanto investir por mês para conquistar seus objetivos. E o longo prazo, no 4, que é a cobertura, quanto pagar por mês para você próprio, para você conseguir usufruir da sua independência financeira no futuro. A soma dessas parcelas mensais deverá ser o melhor emprego possível da sua renda, partindo do que você já gasta hoje. Na sequência, você vai calcular com o seu Life Manager o custo mensal necessário para proteções, porque não adianta rentabilizar recursos se houver um furo na sua estratégia. Somente em seguida você vai passar para rentabilizar seus recursos e para planejar sua aposentadoria. Portanto, há uma sequência lógica. Eu não posso construir um prédio começando pela cobertura, começando pelos andares. Eu preciso seguir uma sequência lógica. Você está prestes a iniciar então o planejamento financeiro. Seja bem-vindo à Silp. Eu sou Ricardo Loureiro, fundador da empresa. Desenvolvi essa metodologia e espero que você tenha um bom usufruto dessa estratégia. Você está prestes então a começar, forneça seus dados. O Life Manager é uma pessoa capacitada para atender você e para trazer os melhores resultados pensando sempre no cliente. Como é essa a forma de treinamento e capacitação que nós fazemos a esse profissional que está ao seu lado agora para iniciar o trabalho com você. Um grande abraço.